Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Eu gostaria de mostrar para vocês a nova etapa desse capítulo aqui, tá? É o seguinte, na aula passada, na videoaula passada, eu passei para que vocês fizessem essa atividade aqui, pessoal. Essa atividade aqui, ela é feita, eu gostaria que vocês colocassem a resposta de vocês, tá? Muitos já me entregaram alguns já me entregaram, que é no caso, mas eu quero que vocês coloquem a resposta de vocês, tá? Por quê? Porque eu quero que no decorrer do capítulo vocês vão entender o que é regionalizar, que é agrupar regiões com as mesmas, agrupar uma área que possua as mesmas características. Isso aí eles vão chamar de quê? De regionalização, de região, tá, pessoal? Seguindo isso, vocês vão fazer essa tarefa aqui, tá? Tarefa 9, o mundo dividido. Eu não sei se eu pedi já ela. Vamos conferir aqui se eu já pedi ela, né? O Clésio. Atividades 3, 4, 5, né? Então são as atividades. Eu não pedi a tarefa nova. A gente vai fazer a tarefa nova nessa videoaula, através dessa videoaula aqui. Beleza. Vamos voltar lá para o conteúdo online. Então, pessoal, aqui, conceito de região e de regionalização, tá? Por favor, vamos... grifem aqui, pessoal, isso aqui, região é uma área da superfície terrestre que apresenta características naturais. Então, quais são as características naturais? Vegetação, clima, geomorfologia, que é o relevo, né? Isso hidrografia, isso é natural, tá? E as humanas? São características culturais, comida, dança, a economia, se ela é boa ou se ela é ruim. Quais são as políticas que são empregadas, se a região tem problemas sociais ou não tem. Bom, isso são características humanas, tá, pessoal? Ou culturais, enfim. E aí a gente pode agrupar dessas duas formas, tá? Tanto quanto natural, quanto características humanas. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido isso aí. Região a gente consegue definir uma área. Como é que a gente define essa área? Através de que tenha as mesmas características, sejam naturais, sejam culturais ou humanas. Dei o exemplo do Brasil. Nós temos 5 regiões, a divisão regional do Brasil, 5 regiões: Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Por que tem essa divisão? Porque ela tem em consideração isso aqui, características naturais e características humanas. Se você for ver, umas são diferentes da outra. Se você pegar a região norte lá, que tem vários estados da região norte, ele tem as características parecidas com o dele. Nordeste é dele, já falei sobre isso. Bom, vamos lá, né? Aqui, pessoal, ele mostra aqui, durante o século XX, estudos regionais se multiplicaram. Aí já se acrescentou um novo critério: o funcionamento de vários elementos entre si, em cada região. Por meio dessa nova perspectiva, pretendia-se entender como a região funcionava dentro dela mesma, com diferentes elementos que se combinavam para torná-la única, né? Então, observe que nesse mapa, uma região cujo critério é a natureza e não é a diversidade étnica, cultural, social ou política. Então aqui, pessoal, ele fala que é Amazônia Internacional. Então, extrapola o Brasil, né? Então aqui, você pode ver aqui, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia. O que tem aqui? Aqui tem a floresta amazônica. Tem a bacia hidrográfica da floresta amazônica. Então essa é a característica dessa região, é uma característica natural, apenas natural, tá? Então, tá vendo aqui? Ele colocou aqui, a gente não está levando em consideração aqui, porque aqui a Bolívia fala língua diferente, tem os costumes diferentes. O Peru, porque aqui
tem uma outra característica aqui que é diferente daqui, o relevo. Aqui no Peru e na Bolívia e no Equador são regiões mais altas, né? Lógico, aqui ainda a Amazônia chega a ponta, a base da Cordilheira dos Andes. A gente vai falar sobre isso mais pra frente, a gente estudar a América ainda esse ano, tá? Mas aqui, ó, é tudo floresta amazônica, mas os povos são um pouco diferentes, tem características diferentes, os povos, então as características culturais são diferentes, mas a natural é igual, tá? A característica natural é igual, beleza? Aqui tem a divisão regional da França. Na verdade não está aparecendo o mapa aqui. No livro de vocês tem o mapa. Acompanha aí. Fica na página 7. Né? Aqui, ó. Tá bom? Esse livro da página 7, esse mapa da página 7, olha lá, ele mostra aqui, ó. No mapa acima está como observar a delimitação política da França, a quantidade de habitantes em cada localidade e sua participação no PIB. Então o que, que é? A divisão política dos estados, né? Como se fossem os estados lá na França. Então aqui, ó, então, ó, Toulouse, né? L'Île-de-France, que é o que tem mais pessoas morando, né? Que é na região de Paris. E a participação na economia. Então ele dividiu em aspectos o quê? Aspectos humanos, aspectos políticos, aspectos sociais, aspectos econômicos, né? Então quando a gente fala de divisão política, né, essa divisão aqui, ela foi feita, né, lá, quantidade de habitantes, localidade e sua participação no PIB, tá bom? Então, tá mostrando aqui, ó, região de Bordeaux, ó, tem 6 milhões de habitantes, vamos pegar outra aqui, ó, de Champagne, Lorena, Alsácia aqui, essa região de Champagne, Lorena e Alsácia é onde os alemães invadiram a França na Segunda Guerra Mundial, né, a Batalha de Alsácia-Lorena, né? Então foi aqui nessa região aqui, ó, tem 5 milhões de habitantes, tá? Então aqui tem a ilha de Córcega, que tem 320 mil habitantes, enfim, né? Então ele mostra aqui para nós, diferente dessa aqui que é uma característica natural, aqui é uma característica humana, beleza? E aqui, nesse mapa aqui, ó, então vamos lá. Esse tipo de regionalização permite aos países planejamento de políticas públicas de interesse para a integração entre suas regiões. É o Estado que delimita e organiza essas regiões, sendo segundo suas características, integrando como complementos uma das outras. Então, pessoal, vamos pensar aqui no Brasil. Por que ocorre essa divisão regional? Né? Porque fica mais fácil da gente implementar políticas públicas. Tanto é que, por exemplo, na região norte e nordeste existe dois órgãos públicos, chama SUDAM e SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Na verdade tinha de todas as regiões, não sei se tem mais, eu sei que esses dois existem. Então o que? São órgãos que foram criados a partir das necessidades de cada região. E sabe que essas duas regiões, a região norte e a região nordeste, são regiões onde o desenvolvimento é diferente da região sul e sudeste, né? Vamos pensar aí no centro-oeste, que é uma faixa de transição, que também tem regiões já desenvolvidas e outras nem tanto. Mas são diferentes. Então, lá não tem muita rodovia, lá não tem muitas indústrias, a disponibilidade de água no Nordeste não chega para todos, enfim. Então, foram criadas políticas públicas devido às características de cada região. Tá? Então, por isso que é importante a gente regionalizar, diferenciar, ainda mais quando o país é muito grande, tá? Como o Brasil, é importante. Esse mapa que a gente não está vendo aqui, né, no vídeo aqui, mas tem na apostila de vocês, essa divisão dos estados da França ajuda também eles criarem políticas públicas para os problemas que encontram lá na França, entendeu? Não sei qual que são os problemas decorrentes lá, porque eu não sou moro lá, mas isso ajuda eles a criarem políticas públicas, tá, pessoal? Aqui ele fala, também quando pensamos em processo de mundialização das trocas e sua dispersão espacial, quando observamos certas práticas comuns, padrões de consumo, por exemplo, que se estendem por vários lugares do mundo, ou as porções contínuas e de grande tamanho, como os espaços corporativos ou as influências das ONGs, os conceitos de região pensados até aqui não dão conta de explicar a realidade mundial.
Então é o seguinte, pessoal, se a gente pegar dados como esse aqui, ó, padrões de consumo, né, espaços corporativos, né, as influências das ONGs, se a gente não regionalizar, a gente não consegue entender o papel delas, né, no mundo, entendeu? Então, assim, padrões de consumo, se a gente não pegar e dividir os países que tem um consumo maior, os países que têm um consumo menor, né, dividir, que eu falo assim, dividir em regiões, né? Quais países consomem mais, quais países consomem menor, quais países que precisam, que consomem coisas de exportação, enfim. A gente não consegue entender. Então, tá vendo a importância de regionalizar? A influência das ONGs. Onde as ONGs atuam mais? Em quais países que as ONGs atuam mais? Dividir isso, ó. As ONGs atuam mais nos países subdesenvolvidos. Por quê? Porque lá eles precisam de ajuda e tal. Não, as ONGs atuam mais nas questões ambientais. Então, dividir quais países têm mais florestas, enfim. Tá vendo que para entender, a gente precisa dividir e regionalizar? É isso que ele está querendo dizer nesse parágrafo, tá? Aqui ele mostra o mapa da fome. Então, o que está em verde é onde os índices de fome é menor, o que está em vermelho são maiores, né? Que vai, assim, ó, vai escurecendo, né? Então, muito baixa, moderada, até muito alta, né? Então, na África, aí é onde nós temos mais problemas com a fome, beleza? Vamos ler o texto aqui, pessoal. Ele pede para ler o texto e a gente responder essas perguntas aqui. Aí eu vou responder com vocês, tá? Vamos lá. Os geógrafos admitem desde certo tempo o caráter dinâmico dos limites regionais, por serem socialmente construídos. Eles aceitam o caráter impreciso, na verdade, da sobreposição dos limites regionais. Desse ponto de vista, as abordagens dos geógrafos assemelham-se com as dos sociólogos, igualmente muito dinâmicos, que se interessam também pelos atores não estatais, pelos grupos sociais de interação, pela transnacionalização das práticas. Os geógrafos, ao postularem que o espaço geográfico é uma produção social, têm cada vez menos tendência a pressupor limites quando eles enfocam as entidades regionais. A região, antes de ser um dado, é uma construção que se apresenta como um todo funcional. Assim, no lugar de naturalizar os conjuntos delimitados por acordos ou tratados internacionais, eles preferem, em geral, observar e, eventualmente, cartografar a distribuição de fluxos e de práticas sociais. A abordagem do geógrafo não se refere a um único setor. Todo objeto pode ser estudado de maneira geográfica, desde que estudemos sua distribuição espacial e sua evolução de sua distribuição. Então, pessoal, o que ele está falando aqui é que o conceito de região ele precisa ser observado, tá? Não adianta eu pegar e colocar, aqui é assim, então eu vou definir um limite e não, tá? A gente tem que entender até onde ele chega, as suas influências, né? Então vamos responder aqui, deixa eu apagar aqui. Atividade, página 8. 8 não. 8 e 9. Bom, então aqui ele me pergunta pela análise do texto, né? Copiar aqui, adicionar. É a A, né? É a mesmo. Então, pessoal, ele pergunta aqui, ó. Pela análise do texto, como os atuais geógrafos veem o conceito de geografia? Pessoal, aqui no texto, ele fala aqui no texto, ó, que não adianta a gente definir, ó,
a região ela é dinâmica, ela pode mudar, tá? A gente tem que ficar observando como é esse comportamento. Por exemplo, agora, né? Esse problema que nós estamos enfrentando, né, tem regiões que vão sofrer mais, tem regiões que vão sofrer menos, né? E essas regiões que vão sofrer mais, né, elas podem influenciar outras regiões que talvez sofreriam menos com a pandemia. Bom, tipo, por exemplo, a região Nordeste, né? Tá lá, tipo, tá morrendo menos gente que aqui, tá? Que a região Sudeste. Sim, porque aqui tem mais aqui tem mais pessoas e tal. Mas qual que é a influência que aqui essa região aqui levou para lá, né? Quantos casos de pessoas que estavam aqui em São Paulo que levaram para lá e contaminaram as pessoas lá? Então, quer dizer, não dá para a gente definir e falar, a região Nordeste teve menos mortes que a região... Bom, vocês não vão conseguir entender o que eu estou falando, está muito complexo aqui, vamos mudar esse conceito. Por exemplo, a gente não consegue, pessoal, é lógico, a gente define a região, mas isso aqui é dinâmico. Essa região ela pode estar desse tamanho hoje ou ela pode estar menor. Bom, um exemplo melhor para dar para vocês. Região amazônica, né? Então, quer dizer, desmatamento da floresta amazônica, né? Tá ocorrendo, não tá? É uma coisa dinâmica. Então, quando a gente for fazer um mapa, regionalizar esse desmatamento, né? Quando a gente for regionalizar esse desmatamento, ele vai estar o quê? Vai estar menor. Mas aí, se a gente criar políticas públicas, fazer com que prenda as pessoas que estão desmatando e tal, e deixar lá por alguns anos, o que vai acontecer com o mapa? Vai aumentar. Então, quer dizer, é dinâmico, esses limites são dinâmicos. A gente não pode definir uma área e falar, não, é assim e assado. Não, tá bom? Então, vamos colocar isso aqui na pergunta. Ó, o conceito de região é dinâmico. Os limites regionais podem mudar, pois a sociedade que os constrói e define. B. Duas perguntas só, tá? Você acha que essa nova forma de ver geografia permite entender melhor o mundo? Explique, né? Você acha que... Pessoal, isso aqui também é meio que uma resposta pessoal, mas vamos lá. O que a gente tem que colocar aqui, tá? Você acha que essa forma de regionalizar é melhor? Eu acho que sim, tá? Então, podem colocar aí, ó, sim, né? O mundo hoje está mais interligado. Não podemos estudar as regiões como áreas isoladas, mas como áreas complementares. Então, o que isso quer dizer, pessoal? Não dá pra gente estudar, falar, vou pegar essa região e estudar, não. A gente tem que saber, entender a influência que ela tem das outras regiões, se chega a produtos de outras regiões, enfim. Né? Hoje o mundo está interligado. É igual aquela bolinha que a gente viu no começo, essa aqui, ó. Né? Por mais que a gente defina a região, né, tá tudo interligado. Tá bom? Então é isso que ele quer dizer aqui. Aí, pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem duas coisas aqui, ó. Tarefa 9, tarefa 10. Aí, ao próximo vídeo aula que eu vou fazer vai ser a correção dessas tarefas aqui, tá, pessoal? Para que fique tudo certinho, eu vou fazer a correção. Vai ser a videoaula da próxima aula, tá? Mas façam e me mandem, porque isso aqui vai valer depois uma maneira de avaliar vocês. Tarefa 9, deixa eu ver o que é aqui. Tarefa 9 é
o mundo dividido e aqui é consumo, tá? Eu vou colocar isso aqui no Google Classroom também, lembrando de mandar por e-mail, tá bom? Um grande abraço e se cuidem.